encontrar a sua identidade e o seu propósito. Quer aprender sobre isso? Esse tema interessa para você? Então pega o teu café e venha ter um tempo simplesmente excelente conosco. Esse é o 13º episódio do Simplesmente Excelente Podcast, que começa logo depois da vinheta. Bora! Seja muito bem-vinda ao episódio do Simplesmente Excelente Podcast. Nós estamos aqui em Porto Alegre. Eu sou a Sabrina, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Sabrina e nós estamos em Porto Alegre na Somos Produções. E temos a nossa parceira Sou Produções. E eu tô aqui com a minha amiga e parceira... Letícia, bora! Estamos começando aqui mais um episódio dessa segunda temporada, nessa que tá gostoso demais. A gente tá aprofundando alguns temas, sempre com convidadas muito especiais. E hoje não é diferente. Não é diferente. Essa segunda temporada tá recheada de convidadas simplesmente excelentes. Lembrando que a cada 15 dias entra um episódio novo, todo sábado, meio-dia. Então você coloca aí na sua agenda de 15 em 15 dias, sábado, meio-dia, um episódio novo para você. E se você ainda não está inscrito nesse canal, eu não sei o que você tá fazendo. Inscreva-se agora! Bora! E o Instagram qual que é? Simplesmente excelente. Simplesmente excelente. Tem que estar seguindo lá, fazer parte da nossa comunidade e aprender mais sobre esse novo estilo de vida. Mas vamos apresentar a nossa convidada. Vamos lá. Quem está com a gente aqui hoje para falar sobre identidade e propósito? Está com a gente Larissa de Medeiros. Uhul, seja bem-vinda. Ela é cristã, esposa, mãe e psicóloga. Tem formação em terapia cognitivo-comportamental e especialização em psicologia positiva. Ela possui experiência de mais de 10 anos em psicoterapia de crianças e adultos. Além disso, faz parte da equipe pastoral da Igreja Vida em Santo Antônio da Patrulha, aqui no Rio Grande do Sul, desde 2022. Atualmente, atende em psicoterapia online, tendo como foco mulheres que desejam, através do autoconhecimento, ser quem Deus os criou para ser e viver o seu propósito. Seja bem-vinda! Ai, muito obrigada. Estou muito feliz, muito honrada em estar aqui com vocês hoje. Nesse projeto lindo, né, do Simplesmente Excelente, que vocês estão tocando aí já há um bom tempo, né? Sim. E, enfim, tô honrada, tô nervosa também, confesso, a primeira vez, primeiro podcast. Fica à vontade. Não, deixa eu contar, esse episódio aqui, ele vai ao ar no dia do meu aniversário. Então, olha só, a gente tá aqui comemorando o meu Tem que ter bolo, tem que ter bolo. Ah, é verdade, faltou Produção, o bolo. por favor. Por gentileza, bolo, porque... Então, assim, ó, faz de conta que a gente tá comemorando meu aniversário aqui, ó, nessa mesa, com amigas, conversando Coisa sobre linda. um tema que todas nós conversamos muito no nosso dia a dia, falamos muito, né? Nosso dia a dia, 3 pastoras aqui, então a gente atende muitas mulheres e a gente sempre acaba falando, cai nesse tema de identidade e propósito. E eu acho que a gente já pode começar, né? Bora, Vamos porque lá. eu tô curiosa para ouvir a Lari aqui com a gente, né? Identidade é um tema realmente que mexe muito com todas as pessoas, mas especialmente mulheres, eu vejo que são muito tocadas nisso, né? E às vezes tem uma crise de identidade, né? Como a gente fala, realmente se sentem perdidas. Mas eu acho que para a gente começar, a gente poderia pensar um pouquinho e conceituar, né? O que é identidade, o que é propósito? Pode nos ajudar com esses conceitos? Com certeza. Bem como tu disse, né? Eu vejo que são duas palavras, são 2 temas que a maioria das pessoas, acho que mulheres com certeza, mas de forma geral, todas as pessoas, todos nós já nos deparamos assim, poxa, né? Quem eu sou, né? Para onde eu vou? Esse ponto de interrogação, essa coisa né? filosófica, Ele surge. assim, em algum ponto, né? Eu acredito que, enfim, mais cedo ou mais tarde na vida da pessoa, a pessoa pensa sobre isso, né? E para responder e conceituar, né, essas 2 palavras, isso é bem simples, porque essa simplesmente, né? Essa é a forma com que eu normalmente falo e sou, de forma, né, simples. Identidade nada mais é do que a nossa essência, né? Quem nós somos em essência. Eu entendo assim, e vocês já devem ter visto essa comparação, né, essa ideia de que a identidade são as nossas características, as nossas habilidades. Se a gente pensar, hoje não se fala mais tanto, né, mas o nosso RG, antigamente se dizia o documento de identidade, né, a identidade, trouxe tua identidade.
Então, ali constam informações básicas de quem nós somos, nossa origem, né, nossa cor. Não cita ali, mas quando a gente vai fazer o documento, pede, né? Pede essas informações, Isso. né? Cor dos olhos, características físicas, né, que precisa para o documento, mas algumas coisas a mais, como filiação. Tantas coisas que fazem parte da nossa identidade, né? Quem nós somos. Claro, ali não vai estar ali questões de personalidade, né? Ah, a Larissa é uma pessoa alegre, uma pessoa brava, sei lá. Não está ali, mas isso também faz parte da nossa identidade. Então, esse conjunto, né? Eu às vezes comento no consultório, né? Essa equação, essa soma de todas essas coisas associadas a nossa vida, né? Aquilo que a gente vai aprendendo e adquirindo com o tempo vai formando a nossa identidade. Não sei se eu respondi, mas Muito bom. mais ou menos isso. Bom, a gente pega, então, vamos pegar o documento de identidade, que é básico, mas é muito mais profundo do que o que está ali naquele documento. Então, a nossa identidade, ela não é formada só para aqueles dados da idade, de quando eu nasci, a data de nascimento, quem são os meus pais, o meu nome completo, o número de RG, mas tem toda a questão também de personalidade, né? Que é a identidade. Isso. Porque daí vem a questão de crenças. Isso. Vai constituindo, em essência, realmente quem nós Isso. somos, Quem né? nós somos, as experiências que nós temos. Então, olha como a identidade é algo profundo. Muito profundo. E como, se a gente for se ater só ao documento de identidade, como todas as pessoas, mas assim, mulheres, né, podem ter sua identidade marcada, ferida, né? Por quê? Pensa numa pessoa, por exemplo, e eu posso estar falando aqui com pessoas assim, né? Existem muitas que, de repente, não tem o nome do pai na identidade. Sim. Né? É uma coisa simples, mas já tem uma diferença na sua identidade. Às vezes, uma marca que pode gerar questões profundas posteriores, Com né? certeza. É um ponto de interrogação, Isso. né? E a gente fala muito no Um simplesmente... exemplo, existem outras coisas, Sim. né? A gente fala muito no SE, né, Sá, sobre autoconhecimento. E assim como alguém pode ter alguma informação faltando, às vezes não sabe bem o dia que nasceu. O pai ou a mãe não registrou, foi registrar depois. Às vezes em questões de adoção, né? Exatamente. Então, tem diversas situações que podem ser um ponto de interrogação. Mas, falando da nossa personalidade, né, da nossa essência em outros âmbitos, muitas vezes a gente também tem muitos pontos de interrogação. E até porque a gente não para pensar sobre quem a gente é de fato. Eu costumo falar assim de coisas básicas. Às vezes você vai perguntar para a pessoa o que ela gosta e ela não sabe nem o que ela gosta e o que ela não gosta. Porque ela só está vivendo a vida dela. No automático. Exatamente. E a gente provoca muito as mulheres aqui no Simplesmente Excelente a se conhecerem. Porque senão a gente vai vivendo uma vida assim, que a gente não se sente realizada, não se sente feliz. A gente diz... não sei, parece que eu tô só assim, como o profeta Zeca Pagodinho fala, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só vive. Só sobrevive, na verdade. Exatamente. Né? E muitas vezes realmente não sabe responder coisas básicas sobre si. Não sabe dizer se gosta mais do frio ou se gosta mais do calor, se gosta de um café com açúcar ou sem açúcar, se gosta mais de doce ou de salgado. Coisas básicas, realmente não sabe se ela é mais das humanas ou mais das exatas. E aí, realmente fica perdida na identidade. Então, o autoconhecimento, que até no teu currículo aqui é algo que me chamou a atenção, que tem trabalhado isso com mulheres já, é uma ferramenta, não sei se é uma ferramenta que a gente pode falar, mas, tipo, é algo que a gente realmente precisa fazer. Né? Um caminho, uma jornada que a gente precisa enfrentar. E quando a gente fala aqui que o tema é, né, como encontrar, né, ou como descobrir, é porque, na verdade, a identidade, que é a essência, nós já temos ela. A questão é olhar mais a fundo isso e identificar, porque ela já está ali. Isso. A gente já tem uma essência, a gente já nasce com uma essência. Então, acredito que é bem como a gente está falando, como encontrar, ou seja, quem eu sou. Eu já venho com algo, já carrego algo desde que eu nasci, que a gente está comemorando o aniversário da Lê. Tô amando isso, gente. A gente está falando de identidade, a gente está falando dos dados
básicos lá, quando ela nasceu. E aí tu trouxe um ponto que eu gosto muito quando eu falo de identidade, porque é a paternidade. E a gente fala muito isso, principalmente na visão cristã, Com certeza. que a identidade tem a ver com a paternidade. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: paternidade gera identidade, identidade gera propósito, propósito gera destino. Que é o que a gente Tem vai tudo a ver estar com hoje, né? falando É verdade. aqui hoje, né? Então, o que a Lê trouxe sobre o autoconhecimento, essas mulheres que você atende, por que chega essa dúvida? Quem eu sou? Minha identidade? Antes da gente começar aqui, vocês lembram, eu comecei a contar como eu escolhi meu curso, né? E foi assim, né? Tipo, eu não sei o que eu quero da minha vida, né? Eu casei muito jovem, eu tinha 18 anos quando casei, então com 19 eu fui entrar na faculdade e não sabia o que fazer. Então, na opção lá que tinha, eu lembro de colocar primeira opção, psicologia, humanas, né? Saúde e tal. Segunda opção, arquitetura, nada a ver, né? Então, eu vejo ali que eu também não sabia, né? Voltando na tua pergunta, eu lembro de que quando eu tinha 15 anos, né, mais ou menos 14, 15, quando eu me converti ali com 13, eu comecei a entender algumas coisas de Deus, o que Deus queria para mim e tal. E aí, só que faltava esse autoconhecimento, né? E aí o que a gente acaba caindo às vezes nessas armadilhas de olhar para o lado e cair na comparação. Talvez a gente vai ser até redundante em alguns temas aqui, algumas coisas que a gente citar, porque está muito redundante no sentido assim, já é muito falado. Mas é porque faz parte desse processo, esse caminho do autoconhecimento, a gente poder parar de olhar para o lado, não no sentido egoísta, assim, de não querer ajudar os outros, mas no sentido de, autoconhecimento eu vou ter que olhar para mim, né? E aí tem tudo a ver com o propósito, porque normalmente a pessoa começa a querer saber o propósito. Não sei se vocês percebem isso. O que eu vou fazer? Quando a gente se converte, o que eu vou ser? Eu vou ser uma pastora? Vou ser uma missionária? Vou ajudar onde? O que eu vou fazer? A gente pensa no fazer. Só que a gente não vai conseguir ser assertivo ou até fazer aquilo que realmente Deus quer que a gente faça, a gente não sabe quem a gente é, né? Porque senão a gente pode muito bem cair nesse erro de tentar fazer o que outros estão fazendo. Porque está muito ligado, né? Tá muito ligado. Se a gente para pensar, Deus ele é perfeito. Deus não ia me criar de um jeito, de uma forma, me dar uma essência e me dar um propósito que não se encaixa. Aí eu tenho que ficar forçando. Não faz sentido. Tem um exemplo, eu não lembro, eu ouvi terceirizado. Então, eu acho que foi o Douglas Gonçalves que falou que a ideia de que é como se Deus nos desse uma bagagem, uma mochila. Não sei se vocês já ouviram esse exemplo. Então, a nossa identidade, quem nós somos, está ali dentro, a nossa essência. Então, habilidades, capacidades, o nosso jeito, o nosso temperamento, tudo isso está ali dentro, né? Então, imagina que ele me deu uma mochila fazendo essa analogia com roupa de verão para praia. Né? Um chinelo, uma bermuda, um óculos de sol, um protetor solar, está ali na minha mochila. Ok, essa é a minha identidade, mas eu começo na busca pelo meu propósito, meu destino, o que eu tenho que fazer, eu começo a olhar para o lado e vejo que a Letícia ganhou uma mochila que está cheia de roupa de inverno, né? Bota, touca, né? E ela vai, sei lá, para o Polo Norte com aquela mochila. E eu olho, poxa, que legal esse negócio que a Letícia está fazendo, eu vou para lá também. Só que a minha mochila não é de inverno. Então, eu vou... Né? E se acontecesse o contrário, também não ia dar certo. Então, provavelmente eu vou morrer lá, de frio. Então, a ideia de entender que o nosso propósito, ele está sinalizado na nossa identidade. Né? A gente... eu tenho coisas em mim que eu vou conseguir desenvolver mais... se eu olhar para essas habilidades, para essas capacidades que Deus já me deu e fazer... E seguir nessa direção. Não sei se está ficando claro, né? Seguir nessa direção. Porque, senão, a gente acaba sempre dando murro em ponta de faca. Com aquela ideia, assim, de rema, rema, rema e não sai do lugar. Né? E o que muitas mulheres, talvez, passam. Né? Eu passei por muito tempo e vejo, assim... Por isso que eu falei antes também sobre trazer um pouco do testemunho pessoal. Porque, sim, eu sou psicóloga, mas... Não faz muito tempo que eu comecei a passar por esse processo de autoconhecimento, né? Pessoal, né? Aquela coisa de eu começar a olhar para dentro. E vejo que isso é imprescindível. Não tem como a gente seguir em frente, fazer o que Deus nos criou para fazer, se a gente não sabe quem Ele nos
criou para ser. Uhum. E aí, antes da gente, eu já trazer aqui um gancho que eu peguei dessa tua fala, mas vamos entrar no propósito, então, porque eu já quero falar do propósito, né? Muito bom. Porque é mais ou menos o que a gente já quer sair com propósito sem ter a identidade. Por isso que a gente falou ali no tema. Identidade e propósito, porque identidade vem antes e sustenta ele. Mas então vamos falar do propósito. O que é um propósito, né? Só pra gente já entrar na... Conceituar, né? Porque eu não falei essa parte. O que eu entendo? Propósito é aquilo que não necessariamente é algo estático, único, né? Eu nasci com aquilo, é só aquilo e a minha vida inteira, mas é algo que tem mais a ver com atitudes que eu vou fazer, né? E está ligado à identidade porque eu só vou fazer algo que eu já tenho dentro de mim, aquilo que a Letícia disse. Não faz sentido Deus nos criar de jeitos diferentes e querer que a gente faça algo nada a ver com a nossa personalidade, nada a ver com o nosso estilo pessoal, com habilidades que a gente não tem. Claro, a gente pode melhorar? Podemos. Adquirir novas habilidades. Isso é possível, é importante. Mas eu vejo que, às vezes, a gente fica quebrando a cabeça, tentando fazer uma coisa sem habilidades que talvez a gente nunca vai ser excepcional, excelente, e deixa de lado aquilo que a gente é excelente. Aquilo que a gente já tem. Né? Você tá falando isso, eu estava lembrando um tempo da minha vida, eu trabalhei num escritório e era muito burocrático. Então, o trabalho burocrático não tem nada a ver comigo. Mas eu precisei estar ali por um tempo. Trabalhei alguns meses ali. E aí, saí daquele lugar, fui trabalhar em outro. E um dia, fui passar lá, dar um oi pessoal. E aí, o responsável pela sala disse: Letícia, tu não tem noção do silêncio que é essa sala desde que tu saiu. Tu enchia essa sala. Porque o trabalho era todo com planilha, né? Ele era todo um negócio assim. O ideal era o silêncio, né? Não é? Essa sala tinha flor, era alegre. Porque eu chegava e botava flor, eu servia café ia servir. Gente, café, quem quer? Vou fazer não sei o que e tal. Porque eu não consigo deixar de ser eu, né? Mesmo num ambiente. É claro que eu me sentia que eu não estava no lugar certo. Eu sabia, tanto que eu não fiquei muito tempo lá. Fiquei alguns só meses. Uma passagem. Eu preciso sair daqui, porque isso aqui não tem nada a ver comigo. Porque eu me conheço, eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu vou bem, eu sei o que me faz falta, né? Aquilo já estava me deixando triste, porque eu estava em um lugar que realmente não tinha a ver comigo, né? Então, a importância da gente entender. É claro que se eu quisesse ficar lá, ou tivesse que ficar lá mais tempo, a gente se adapta, né? Mas o quanto a gente perde também em alguns aspectos, né? Porque a gente está tentando se moldar num papel e num lugar que não é nosso. Isso chega a ser perigoso, né? Com certeza, com certeza. Você tira um peixe d'água. É isso aí. Então, tentar fazer ele voar. Exatamente, não tem como. Por isso, quando a gente falou do tema identidade e propósito, a gente entende que sem a identidade não se sustenta o propósito. Então, tem que ter clareza, e eu acredito que dá para resumir assim: identidade, quem eu sou, e o propósito que eu vou fazer. Com isso. Com isso que eu sou, né? Isso aí. Com esse pacote que eu já tenho da essência, das habilidades, é óbvio que eu vou desenvolver, é óbvio, vou potencializar, eu vou aperfeiçoar. E aqui na proposta do Simplesmente Excelente é justamente isso. Nós não queremos ninguém cópias da Letícia e da Sabrina. Até porque a minha identidade é uma, a da Letícia é outra. Nós somos diferentes. Só que as nossas diferenças acabam se completando para o propósito Simplesmente Excelente. Então, é a minha identidade Sabrina, identidade Letícia, dentro do propósito Simplesmente Excelente. E o estilo de vida Simplesmente Excelente, que é essa ideia aqui, é para se encaixar na identidade dessa mulher que está nos assistindo, que é diferente da minha e da Letícia. Então, quando tu trouxe que uma das armadilhas da identidade é a comparação, faz todo sentido. Porque no momento que eu fico me comparando com a outra pessoa ou com as redes sociais, que é tudo lindo, maravilhoso e nem sempre é real, eu acabo me perdendo em quem eu sou e acabo prejudicando aquilo que eu faço, que é o meu propósito. Então, esse episódio é para ajudar essa mulher a fortalecer a sua identidade, clarificar, né? Trazer clareza quem eu sou, para ter certeza daquilo que ela está fazendo, se é o propósito de vida dela. Eu acho que é basicamente isso, né, Lei? Que a gente... Que é a ideia do Simplesmente Excelente, né? E vocês... Desculpa. Vocês sabem que nesse processo pessoal, né, quando eu... não lembro agora, 29 anos... meu filho recém tinha nascido ali, eu estava com 29 para 30 anos, não lembro agora qual era a idade certa.
E um dia eu estava... Porque, como eu falei, quando eu me converti, logo em seguida eu queria servir a Deus, eu tinha esse desejo e eu entendia que tinha que ser de modo integral. Para quem é do meio cristão, entende o integral, né? No sentido de trabalhar 100% ali. Na igreja. Focada naquilo. Naquilo ali, ou missionário, ou pastor, alguma coisa assim. Entendia isso. E fui crescendo, né? Espiritualmente e também... avançando em idade, né? Não muito, né? Mas casei, como eu falei, casei jovem. E o meu marido também tinha esse mesmo entendimento, mesmo propósito para ele. Entendia esse chamado de Deus. E nós, várias vezes durante o nosso casamento, tentamos, né, cumprir esse propósito. E não dava certo. Né? Em algumas situações, por várias situações diferentes, às vezes não dava certo, a gente tinha que voltar para o meio secular, né, gente? Mas, enfim, vocês entendem, né? Trabalhar em uma empresa, trabalhar em alguma outra coisa. Daí, depois... Enfim, aconteceram algumas vezes. E aí, nesse ponto da vida, eu era mãe, estava em casa, fazendo faxina. Um dia de tarde, bem quietinho, para ele não acordar, né? E aí, naquele final de semana, um casal amigo nosso, que eu vi ela nascer, literalmente, né? Ela era bem mais jovem que eu, então... E o marido dela, recém-convertido, assim... Recém-convertido não, mas assim, uns 5 anos, né? Bem menos tempo que nós, vamos pensar assim. E eles estavam sendo consagrados missionários. E eu pensei aquilo, veio o pensamento assim... Poxa vida, né? Poxa vida, tô comendo poeira, o que aconteceu? Né? Mas, assim, Deus foi tão bom que na mesma hora que eu pensei isso... Acho que não é sempre que isso acontece, né? Mas veio algo de Deus dizendo assim... Não, foi porque eu não quis, porque não era para acontecer. Não é tipo assim, tu fez algo errado, porque era a sensação, né? Tu fez alguma coisa errada, então é por isso que não tá dando certo. Não, era tipo assim, não aconteceu porque eu não quis, né? E aí, depois daquilo, foi uma coisa meio em cascata, acontecendo uns entendimentos da parte de Deus, assim, de poder entender, bom, então eu quero entender mais isso, né? Eu identifico esse como pontapé, assim, do autoconhecimento. Que vejam que isso já uns 5 anos sendo psicóloga, né? Fazendo terapia, tudo isso. Mas era o momento, eu acho. E aí, junto com aquilo, eu entrei na pós da psicologia positiva, que tem muito esse ponto de entender as nossas forças, entender as nossas... Quem somos, em termos, assim, de potências, de forças, e colocar isso para jogo e fazer isso florescer cada vez mais. Entrei nessa pós e Deus começou a falar comigo muito sobre isso. Comecei a escrever, né? Tem um livro escrito parado lá que ainda não rolou, não deu certo. Vai dar 2024. Bora. Falando sobre isso, falando sobre esse entendimento bíblico até, né? De que Deus dá talentos diferentes. E se a gente menospreza o nosso talento, que é o que, né, a parábola lá conta, enterra o meu talento, Deus vai me cobrar isso. Exato. Então, só que ele dá de acordo com a nossa capacidade. E ele sabe qual é. Então, ele dá conforme a vontade dele. Não tem a ver com eu ser menos, eu ser mais. Tem a ver com quem ele me fez para ser e a capacidade que eu tenho para carregar, né? Isso é incrível, a gente entender a importância disso. Agora, eu estava lembrando de João Batista. Ele, no deserto... Ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que ele não era o Cristo. Ele sabia que ele era aquele que anunciaria o Cristo. E ele estava maravilhoso com aquilo. Ele estava super de boa com aquilo. E aí tem um episódio na Bíblia que os discípulos dele começam a dizer: olha aí, João, Jesus está batizando mais do que tu. E ele diz: é necessário que isso aconteça. É exatamente assim que é para acontecer. Perguntam para ele: tu é o Cristo? Ele: não, eu sou a voz que clama no deserto. Então, ele sabia quem ele era. Ele não se sentia diminuído, até porque não era, né, o grande homem de Deus. Mas quantas vezes nós temos um grande potencial, nós temos um grande propósito de vida, todo propósito ele é importante, todo propósito ele é essencial, só que a gente não consegue enxergar. Se João Batista estivesse olhando, nossa, mas eu queria ser o Cristo, eu sou só a voz, eu queria ser, e a gente fica, né, se colocando num lugar que não é o lugar que Deus nos coloca, porque a gente às vezes enxerga os outros assim, né, só que a visão de Deus é de cima para baixo, ele vê todo mundo igual, né? E a gente enxerga, bota mais valor, às vezes, no chamado de alguém, às vezes até no chamado pastoral, às vezes a gente
dentro da igreja a gente tem uma cultura que, graças a Deus, eu vejo que isso está sendo quebrado e espero que seja, que os nossos filhos não cresçam com essa ideia de que o chamado pastoral ele é mais importante do que outro chamado para o reino, porque não é. Todos os chamados são extremamente importantes, todo o propósito é extremamente importante. Como seria se todos fossem pastores, né? Não tem como. Não dá. E cada um tem uma função. A gente está aqui, né, falando no microfone, sentada numa cadeira. Tudo aqui é importante para esse momento. E cada um tem o seu papel. Exato. E não tem um mais importante que o outro. Cada um está no seu papel. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu estou cumprindo o meu papel, o meu propósito. Exato. Eu sou quem eu sou, então eu tenho clareza de quem eu sou, com as habilidades que eu tenho, autoconhecimento, que a gente fala muito no SE. E aí, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí é importante, eu até anotei aqui um versículo para dividir, que em Provérbios 16 fala que Deus não cria nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, ninguém está aqui em vão assistindo, ninguém nasceu em vão. Exato. Todas nós temos um propósito. E quando a gente fala de identidade na visão cristã, e aí pela palavra de Deus, a gente entende que a nossa principal identidade é ser filha de Deus, né? Está totalmente ligada à nossa... Totalmente ligada. A gente poder... E aí volta a questão da paternidade, né? Tantas coisas na nossa vida humana, né? Às vezes é prejudicado por causa do pecado, né? Não era o plano original, mas aconteceu, né? Afinal de contas, e agora a gente tem, muitas vezes, a nossa identidade marcada, nossa, né, vida marcada negativamente por várias coisas. E como encontrar em Deus esse Pai é restaurador no sentido completo, assim, da nossa identidade. Quando a gente consegue se ver como filha, né? É verdade. E esse também é um passo do autoconhecimento. Porque, eu sou a mãe, a psicóloga, a esposa, a pastora, não sei o quê. Não, eu sou... Deus olha e vê, tu é a filha. E eu tenho um propósito para ti, que é ser essas coisas. Mas a tua identidade é ser filha, né? Então, é muito forte isso, assim. E tão simples que as pessoas, às vezes, acham que não é o suficiente. É verdade. Né? Tão ser... só isso. Nossa, gente, tá ótimo. Tudo isso, né? Tá muito bom, né? Ser filha de Deus. E aí, esse lugar, eu entendo que a identidade, ela protege o propósito. Então, às vezes, a gente está tão preocupada. Qual que é o meu propósito? O que é meu propósito? E aí, olha para o vizinho e olha para a grama do outro que é mais verde. E aí, não consegue achar o tal do propósito e muito menos a identidade, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente para tudo. Se você tá, talvez, nos assistindo, tá perdida, não sabe qual é o propósito... Como a Larissa compartilhou o testemunho dela, né? Aquele ponto-chave, né? Para. Então, primeira coisa, quem você é. As suas habilidades, o que você gosta, tem essa clareza para depois definir. Agora, o que eu vou fazer com isso? Qual que é o meu propósito? Então, antes de querer responder o propósito, primeiro responda a identidade. Ela vem primeiro. Eu preciso saber as minhas potencialidades, as minhas fraquezas, até para eu não me meter em fria. Eu não me colocar num lugar que eu posso vou me sentir perdida. E dentro disso eu queria fazer mais uma pergunta, porque a gente está falando aqui com mulheres multitarefas. Então, mulheres que fazem muitas coisas. E às vezes até lideram em muitos lugares, ou executam muitos trabalhos. Muitos papéis, né? Desenvolvem muitos papéis em diversas áreas. Isso pode ser, às vezes, um problema quando eu não sei quem eu sou, porque aí parece assim, eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou outra pessoa, né? Aí começa assim, já ouvi falar, tipo, é que eu não consigo em casa desenvolver o meu papel de esposa, eu acabo mandando meu marido, porque no meu trabalho eu sou chefe. E aí começam algumas confusões, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas assim, isso... Como é que a gente resolve tudo isso, né? Qual que é a importância da gente entender quem a gente é de fato para não haver essas confusões de papéis e tudo mais? Sim. Essa questão que tu trouxe, esse exemplo aí, né? De, eu sou chefe no trabalho, em casa eu tenho que ser esposa, né? Biblicamente, a esposa submissa, não pejorativamente, né? Mas no sentido positivo que a Bíblia explica. É um desafio. Não dá para eu dizer assim, é fácil. É um desafio. Mas quando eu consigo
primeiro, me ver como filha de Deus, eu penso que Ele vai me dirigindo, né? Se eu consigo me colocar nessa posição de filha, em que eu preciso do Senhor, do Espírito Santo para me guiar, Ele vai me guiar a cumprir o meu papel necessário lá na minha empresa, sendo alguém, talvez uma gestora, enfim, uma chefe, como a gente falou, e na minha casa, sendo a mulher, a esposa, que cuida do marido, que cuida do lar, que cuida dos filhos. Não, como eu falei, não no sentido ruim que às vezes a sociedade vê, e eu vejo assim que esse, né, projeto de você Simplesmente Excelente, ele vem justamente como uma resposta para esse momento em que a mulher tem que ser empoderada, né? E, na verdade, a mulher ela não precisa disso, né? A gente precisa ser filha e estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Isso já é o suficiente de poder que a gente precisa. É cumprindo os diversos propósitos, Isso. né? Em cada papel que a gente desempenha. Isso. Então, encontrar e perceber também essas tendências. Eu acho que, quando eu começo a perceber que eu tô querendo mandar em casa, então eu vou precisar... E é difícil isso, porque eu vou precisar ser humilde para olhar para... Porque olhar para dentro, o autoconhecimento, ele dói. Né? Não é uma coisa assim, que legal, que bonito isso. Não é bonito muitas vezes, é meio difícil. Né? Eu costumo brincar assim, ó, é que nem cavocar em volta lá da árvore para mexer na raiz, que é isso que a gente faz quando a gente começa a olhar para dentro. Isso não é confortável, mas é... necessário. Se eu quero que... Né, tem até a parábola, acho que é uma parábola, né? Não lembro o texto agora. Que tinha uma figueira no meio da vinha e o jardineiro diz, não, eu vou cuidar dela. Daí ele cavoca, né? Cavoca é bom, né? Cava em volta da raiz para cuidar dela, para que os frutos sejam bons. Então, tem a ver com eu poder... eu quero que a minha vida frutifique mais, seja... Né, o meu propósito aconteça, eu preciso cuidar da raiz. E isso é autoconhecimento. Né? Sim. E dói. Faz parte desse processo. Eu estou lendo um livro da Joyce Meyer, não sei. Eu gosto muito dela, não sei se vocês Sim, amamos. Leio o livro e ouço as palavras. Né? Ela é muito engraçada, assim. E ela fala muito disso também, nesse ponto. Assim, dói olhar para dentro. Ela estava falando sobre isso. É um livro que fala sobre o poder das palavras. Né? E a gente poder ver o quanto que a gente... peca, literalmente, com as nossas palavras e a gente ter a humildade e a consciência de poder parar e dizer, não, eu não posso mais fazer isso. Então, vale para essas outras coisas também. Olhar para dentro, assumir o erro, assumir o acerto. Sim. Como tu disse, as fraquezas, as forças, né? E um outro ponto que ela fala, e que eu não lembro agora qual das duas falou, mas que eu acho muito importante sobre a questão como descobrir. Então, eu estou no processo, descobrindo a minha identidade. Muitas vezes, esse processo vai me exigir testes. Né? E ela fala isso, eu acho muito engraçado, que ela diz assim, eu estava lá, eu queria servir a Deus, mas eu não sabia como, então eu fui ajudar no culto infantil. Ela diz assim... Levou 15 dias para eu e as crianças perceberem que eu não servia para isso. Então, às vezes, a gente vai precisar se colocar num trabalho lugares burocrático para eu ver, não, isso realmente... Não é para mim. Eu preciso saber o que eu não gosto, primeiro, às vezes, para começar a delimitar aquilo que eu gosto, o que eu quero. Então, eu acho que esse é um tema que, por muitas vezes parecer tão filosófico, as pessoas ficam pensando... É muito aqui, fica pensando muito, mas às vezes é prático. Eu tenho que ir lá e fazer... Exato. E testar, e ver. Não é bem isso. E tem que ser flexível, porque a gente vai errar. Exato. E a gente vai errar, a gente vai fazer coisas que isso que não realmente não é pra mim. Não deu certo. Ou também, eu acredito, e aí como psicóloga tu pode responder pra nós, a gente também vai mudando, né? Vai amadurecendo. Então, coisas que faziam tanto sentido, talvez, lá na década dos meus 20, né? Naquela década dos 20, 22, talvez nos 30 já não faz mais sentido. Então, a gente também vai amadurecendo. Eu acho que a identidade, ela não vai mudar em essência. A nossa essência, ela não muda, mas o propósito, ele pode se aprimorando, aperfeiçoando. Isso é que faz mais sentido. A gente vai dizendo não, a gente vai aprendendo a dizer não. Porque, olha, quando eu entendi lá, quando adolescente, que eu tinha um chamado, eu entendi. Eu realmente acho que não foi coisa da minha cabeça. Deus realmente falou comigo sobre isso. Só que talvez eu entendi que era de um jeito, né? E aí, esse jeito, Deus teve que, ao longo dos anos, quer dizer que eu sei tudo agora? Não. Eu acho que a nossa vida aqui na Terra é esse aperfeiçoamento. Exato. Mas eu preciso cada vez mais chegar perto desse ponto. Porque a ciência hoje, né?
enfim, o mundo secular, a ciência, já comprova isso. Vocês já devem ter lido, ouvido coisas assim, né? De que as pessoas que estão fazendo aquilo que elas sentem como seu propósito, por isso que se fala tanto, né? O sentido da sua vida são pessoas mais felizes, são pessoas mais produtivas, mais prósperas em todos os sentidos. São pessoas que... Parece que elas... Por isso que tem o conceito de flow, né? Elas entraram naquele fluxo e estão indo, porque é ali, aquela eu falo, né? Eu vou bater aqui de novo. É a engrenagem que encaixa. Isso. E a gente, às vezes, tem que passar por um tempo... E vai levar um tempo até que encaixe. E trouxe uma processo. coisa muito, muito interessante, que é essa coisa do teste, do se colocar à prova, de fazer alguma coisa. Uma vez eu ouvi alguém falando também que a gente fica nessa filosofia do qual é o meu propósito, qual é o meu propósito e tal. E dentro da igreja, né, os jovens, assim, Isso. qual que é o meu propósito, qual que é. Quando, na verdade, eu preciso fazer aquilo que está na minha frente ali para fazer. Eu preciso ir me colocar à disposição e começar a fazer e me testar, e as coisas vão acontecendo, Isso. né? A vida vai acontecendo, as oportunidades vão aparecendo, eu vou me aperfeiçoando, eu vou me encontrando. Então, é muito mais sobre uma atitude do que eu me trancar dentro de um quarto e ficar só sair daqui quando eu entender meu propósito, né? Ou ficar procurando na grama do vizinho, né? Exato. Tipo, olhando os outros. Eu acho que agora esse é o meu propósito. Isso aqui tá legal, isso tá dando certo. Isso. Claro que, às vezes, inspirações, né? Pessoas que são referências, são importantes. A gente não vai começar nada novo. Provavelmente não, né? Deus criou tudo e a gente agora só vai aperfeiçoando. Mas novidade é muito difícil. Mas a gente não vai conseguir fazer igual. E não é porque a gente é menos, é porque a gente é diferente. Exato. E aí, essa diferença, ela tem... Foi uma palavra que até tu, Letícia, ouvi pregando naquela conferência que a gente estava lá em Santo Antônio, sobre isso, sobre os propósitos, eles cooperam, né? Aquela palavra de que aquilo que Deus tem para mim coopera com o que Deus tem para ti, coopera com Deus. E tudo coopera para o bem de todo mundo. Quando a gente entende isso, assim, né? Não é a minha vida. Deus está olhando, pensando só em mim. Não, Ele está pensando num todo. E dentro desse todo tem a minha parte, assim, a né? minha peça. Eu sou uma pecinha desse todo. Né? Exato. E entender que isso é tanto para o lado positivo, quando eu encaixo naquela parte, isso vai ser bom, mas quando também para o lado negativo. Não, eu vou me sentir perdida e algo vai estar faltando no propósito. E às vezes a gente também se engana em pensar que viver o propósito é eu só fazer aquilo que eu quero fazer, né? Só que é bom. E aí a gente vai sofrer se a gente ficar pensando nisso. Porque não é assim, né? Então, por exemplo, hoje, se eu perguntar para a Sabrina, tu tá realizada no teu trabalho? Tu te sente uma mulher realizada no teu trabalho? Sim. E tu só faz o que tu gosta ou tem umas coisinhas lá que tu tem que fazer? Tem coisa que a gente não gosta, mas a gente faz igual. Faz igual. Por causa que o final, o resultado, faz parte do propósito. É isso aí. Mas tem processos que a gente não gosta, mas fazem parte por causa do propósito. Isso. Mas quando a gente tem clareza que a gente está no lugar certo, fazendo o que a gente foi chamado para fazer, aí É mais leve. É mais leve. É isso aí. É a mesma coisa a mulher quando vai dar à luz ao filho. Quantas mulheres estão nos acompanhando? É bom aquele momento de dar à luz, mas é bom o resultado, a gente se alegra. Então, o propósito, né? O propósito. Dar vida, né? Exatamente, é excelente. Então, é sobre isso, a vida, ela é assim. Então, às vezes, a gente se engana ao pensar que agora eu me conheci, entendi minha identidade, entendi o meu propósito e vou fazer só isso. Não, vou ter que continuar lavando louça, lavando roupa, varrendo a casa, vou ter que continuar fazendo coisas que eu... Estudando, lendo, me aperfeiçoando. Isso continua fazendo parte da minha vida. E quando eu entendo isso, aí eu estouro uma bolha que às vezes eu entrei, né? Pensando que eu faria, agora eu Só entendi, é isso coisas aqui. boas. Por exemplo, o meu propósito é falar com pessoas, então eu vou ficar só fazendo podcast, não vai dar. Não vai estar dando, senhora. Vai ter que fazer outras coisas também. Exatamente, exatamente. Mas até a gente, em um podcast, a gente falou sobre isso, que quando a gente está fazendo
80% do que a gente gosta, a gente vai ter muita energia, e 20% talvez do que a gente não gosta tanto, mas faz parte do propósito. É quando é o contrário, daí eu já acho que é uma Daí, coisa... talvez eu tô no lugar Isso, errado. Exatamente. E sinaliza, né? Será que tá muito pesada a jornada? Será que tem algo disfuncional aí? Porque é muito ou porque eu tô fazendo coisas que não fazem parte do meu propósito, daquilo que eu nasci para ser, né? E aí, partindo do princípio que a gente tá falando com mulheres cristãs, que entendem que a sua primeira identidade é ser filha de Deus, eu quero deixar uns salmos aqui, 119, 27, que diz assim: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Então, a primeira coisa para descobrir o nosso propósito é entender o que é o propósito de Deus para nós, né? Exato. Então, é fazer a vontade de Deus. É isso que vai ser o nosso propósito aqui, né? Básico, né? Então, aí que tá, né? Porque às vezes a gente vai criar um monte de coisa na nossa cabeça e aí vai se frustrar. Porque eu imagino que pode ser que tu atenda muitas mulheres que hoje chegam lá frustradas e decepcionadas. Ah, comecei a fazer uma coisa e não era isso. Porque talvez tá faltando essa clareza, né? Do nosso pai, né? Já que a nossa identidade aqui é ser filha de Deus. Com certeza. E... não sei por que eu lembrei disso, né? Eu li, acho que é Elizabeth Elliot. Será? Deixa eu abrir aqui o texto. Isso, esse livro aqui. Não sei se vai. Pode mostrar ali isso, Será que que vai daí... dar? Deixe-me ser... Fica maior. Deixe-me ser mulher. Ah, legal. É um livro que é antigo, né? Ela escreveu para a filha quando estava noiva, e ela fala muito sobre a feminilidade, né? Que tem se perdido essa parte da identidade feminina, né? De ser feminina mesmo, coisa de mulher. Por causa dessa falsa ideia da liberdade, né? Ah, eu sou livre para, enfim, ser quase que um homem, né? E aí ela diz assim, que na verdade se confunde muito isso, né? Porque um pássaro, ele é livre, um pássaro que está livre, né, gente? Não da gaiola. Ele é livre? Ele é, mas ele não é livre para fazer o que ele quer. Ele é livre para fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Ele não é livre para nadar, não vai dar certo. Não vai dar certo, como a gente falou antes. Ele é livre para fazer o que ele foi criado para fazer. Então, a nossa identidade, pensando na questão feminina, ela está atrelada a isso também, né? Porque está se deturpando muito isso, né? A gente falou ali da questão da paternidade, mas outras coisas têm acontecido sutis, às vezes, né? No nosso meio, assim, a cultura que a gente tem vivido, né? Agora, que tem deturpado a questão da identidade das pessoas, inicialmente lá na infância, né? As crianças, enfim, né? Vocês devem entender o que eu estou falando. Então, a gente poder também, como mulher cristã, voltar às raízes, vamos pensar assim, do que é ser feminina, do que é ser mulher mesmo, sabe? Exato. Ser filha, né, obedecer como o primeiro e mais importante propósito de Deus para nossa vida, mas também entendendo que essa obediência ela está atrelada a ser mulher, né? Entra um pouco até a questão que tu trouxe antes, né, de como ser então submissa em casa. Tem a ver com isso. Eu entender que isso faz parte da minha identidade em Deus, ser mulher. Isso não é ser menos, não é ser mais, é ser eu. É ser Exatamente. Deus me criou assim, né? Deus nos criou dessa forma. E eu acho isso muito interessante, quando a gente entende a nossa vida como um todo e não por partes. Eu acho que essa é algo assim pra gente resgatar e entender que quando eu penso assim, eu tenho um propósito ministerial, né? Pastoral. Então, mas eu sou pastora na igreja, eu não sou... Não, eu sou isso em qualquer lugar. Porque isso é a minha identidade. Então, com o meu marido, eu sou esposa, mas eu continuo sendo pastora. Não quer dizer que eu vou pastorear ele, que eu vou liderar ele. Mas isso faz parte. Então, eu vou ouvir, eu vou falar, eu vou ter uma referência bíblica, talvez, na minha cabeça, faz parte de quem eu sou. No meu trabalho, ainda que ele não seja um trabalho, vamos supor, de dentro da igreja, eu sou uma pastora e trabalho fora. Eu sou pastora lá, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa alegre. Eu sou alegre em qualquer lugar.
Eu sou assim, é a minha forma. Então, a minha escrita, ela é mais alegre. A minha forma de... Porque isso faz parte de quem eu sou. Eu até trabalhava uma época na Assembleia Legislativa, e aí eu ia escrever algum projeto de lei, alguma coisa, e eu percebi que a minha escrita, ela era mais leve, mesmo para documentos mais sérios, mais formais. Ela era uma escrita mais leve, porque faz parte de quem eu sou. Então, isso perpassa por... Não interessa onde eu esteja. Então, quando eu entendo a minha identidade, eu consigo equilibrar isso, entendo minha vida como um todo e não fatiada. Nós estamos numa sociedade que tenta fatiar tudo e a gente vai fatiando a nossa vida. Então, até naquele exemplo que eu dei, né? Eu sou a chefe lá, mas aqui eu sou uma pessoa só. Né? Eu sou uma pessoa só. E quando eu entendi isso, tem até algumas coisas pequenas, mas simbólicas para mim, eu comecei a mudar. Então, antes alguém me perguntava, quem tu é? Eu sou a pastora Letícia. Não, eu sou a Letícia. Eu sou Letícia. Eu sou Letícia em qualquer lugar. Isso é muito interessante, porque eu lembro na faculdade, né, nas cadeiras de psicologia do trabalho e tal, trazer a professora falar sobre isso. Porque o trabalho está atrelado à identidade das pessoas. De certa forma, a gente faz isso, né? Quem é a Sabrina? Daí a pessoa vai dizer, aquela consultora ou gerente lá. Elas atrelam a nossa identidade, o que a gente faz. Sim. Né? Então, por isso que realmente está ligado, né? Nossa identidade, nosso propósito. Mas a gente não é aquilo ali. Que a gente faz. A gente não é o que a gente faz. A gente é além disso, né? Sim. Começa sendo filhas de Deus, né? Criaturas, filhas, e aí depois as outras coisas que, né, filhas dos nossos pais, depois irmãs, e isso tudo isso a gente é, e com isso a gente faz o que a gente faz. Isso aí, né? Muito bom. É ter essa clareza, né, do ser, fazer e ter, são coisas diferentes, né? São coisas e por diferentes. isso, de novo, que a gente fala que a identidade, ela vai sustentar o propósito, e eu tenho que de tempo em tempo voltar nessa essência, né? Isso. Não, é Letícia, Sabrina, não é pastora Sabrina, não é vendedora Sabrina, não, é Sabrina. Eu sou a Sabrina, em casa, no trabalho, na igreja, aqui. E aí, eu tenho um propósito simplesmente excelente, eu tenho um propósito de gerenciar pessoas no meu trabalho, eu tenho um propósito na igreja de pastorear. É o propósito, mas eu sou a Sabrina. E existe uma cobrança. Se tu não... Né, a gente vê como as mulheres, deve ter muitas mulheres aqui que estão nos ouvindo que são donas de casa. Aí parece que elas não são nada. Exato. Né? Por quê? Porque se tu não faz alguma coisa diferente, então é como se tu tivesse a tua identidade prejudicada, né? Como se isso fosse possível. Mas não, né? Elas são quem elas são. O propósito delas é administrar o lar de forma de 100%. E tá tudo certo. Talvez não vai ser para sempre, talvez é esse momento, talvez é a necessidade. Enfim, não sei. Assim como tem mulheres que decidiram maternar, né? Isso. 100%. Então, eu conheço muitas que deram uma pausa na carreira para se dedicar à maternidade. Isso. E tá tudo certo. Mas não é bem visto, né? Hoje, Mas socialmente, quando ela porque tem isso- identidade bem definida, ela vai entender. Ela vai conseguir. Independente do que fala, eu acho que isso é bacana também. Foi muito bom trazer essa pauta, porque a ideia com a identidade bem definida é isso. É o que os outros vão falar fica em segundo plano, né? Exatamente. Porque eu sei o que É a eu segunda sou. armadilha. É. Né? Boa. A primeira seria a comparação que a gente faz e a segunda é a cobrança que vem de fora. É verdade. Né? Que às vezes é a Aham. comparação que os outros fazem. né? É verdade. Então, a gente poder se desvincular disso. Não é fácil, como tu falou. De vez em quando, de tempo em tempo, eu preciso fazer essa pausa e respirar e pensar, bom, quem eu sou mesmo. Exato. Né? Enfim. E aí, continuar. Se eu tô vendo, né? Que eu entendi que eu tenho que ir para lá, mas eu tô vendo que eu comecei a me desviar por vários motivos, né? Pode ser qualquer coisa. Eu preciso, não, peraí, volta pro caminho E aí certo. eu vejo que a gente entrou por dois caminhos, né? O primeiro, o autoconhecimento. Então, eu preciso me conhecer e eu preciso conhecer Deus. Então, quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou me conhecendo, né? Com certeza. A Bíblia fala sobre os 5 ministérios, né? Nós nos encaixamos. Então, quando eu entendo se eu tenho um ministério pastoral, o apóstolo, eu sou profeta, eu sou mestre, eu sou evangelista, isso fala das minhas características. Um vai ser
mais falante, outro vai ser mais metódico, outro vai ser mais Dinâmico. Cada um vai ter a sua... Então, eu entendo assim, Deus me criou de uma forma e o que Ele me fez faz parte do meu propósito, a forma que Ele me fez. Então, as coisas vão fazendo sentido, a gente vai encaixando. E aí, quantas mulheres às vezes falam assim, mas é que falam que eu não posso ser tão falante. E aí, depois, quando você entende que aquela falação toda, claro que ela precisa ser equilibrada, mas que ela pode ser usada com um propósito, faz todo sentido. Inclusive, nesse processo meu que eu comecei a olhar para dentro e escrever, eu escrevi e tenho muito claro isso dentro de mim, aquela questão dos dons, né? Que a comparação que Paulo faz com o corpo, né? Que cada um de nós é uma parte do corpo, é um membro do corpo. Então, um é a mão, outro o pé, outro é o olho, outro... E cada um tem no corpo um propósito específico, mas colabora com o corpo todo, né? E não dá, se a gente olhar para o corpo, pensando, né, meio engraçado, mas o corpo, não tem como a minha mão dizer, eu quero agora deixar de ser mão e quero ser boca, vou começar a falar, né? Embora existam as libras, não é a função principal dela, né? Tem o tato, é pegar as coisas, é me ajudar nesse sentido. Então, entender isso, que não é menos... Porque é muito essa questão do valor, né? Para a mulher, muitas vezes, essa comparação com o homem, né? De se sentir menos que o homem. Tem essa fala toda aí, né? No mundo. E não é. A gente é diferente. Somos membros do mesmo corpo e temos um propósito diferente. Que dor que é quando a gente bate o minguinho do pé. É só um minguinho. Mas é muito importante. Exatamente, né? exatamente. É muito importante. A gente está quase indo para a última pergunta. Mas só para resumir aqui para essa mulher, eu acredito que quando ela pensar em identidade, lembra do teu RG, da tua identidade. E lembra que lá tem uma digital que é sua e que é só sua. Que é única, que eu acho que isso resume a essência, é a sua essência, é você. Então, evite a armadilha da comparação, evite a armadilha do que os outros esperam de mim, a expectativa dos outros, do que eu sou e do que eu tenho que fazer. E se conheça, vem pro autoconhecimento, vem com a gente no Simplesmente Excelente, porque a gente tem como um pilar desenvolvimento pessoal. E tudo que a gente tá falando aqui tá dentro desse pilar. Que isso é algo contínuo, porque a gente tem as estações da vida que vão mudando e o propósito pode ir mudando, ou a gente vai fazendo testes que não são bem sucedidos e depois a gente vai entender, realmente, agora é o meu lugar. Então, entenda quem você é, saiba que você é única, que as habilidades que Deus te deu são únicas e que vai compartilhar com outra pessoa. E a nossa junção é justamente isso, né, Lê? A tua identidade, a minha, e a gente se une para um propósito. Não tente entrar numa forma que não é a sua, né? E também não fique perdendo tempo da sua vida se perguntando o que é. Vai e começa a fazer o que está na sua frente. Começa a resolver os pequenos problemas. Aqueles que a gente começa a enxergar, isso indica muita coisa. Né? Tô enxergando problemas. Verdade. Começa a resolver aquilo que está na tua frente, com as habilidades que Deus te deu, aquilo que... se você está enxergando, provavelmente você também já tem uma solução ali. Deus já colocou isso. Então, começa a fazer e as coisas vão acontecendo, né? Mas, para a gente finalizar, nós temos uma pergunta que nós fazemos em todos os nossos episódios do Simplesmente Excelente, que é: o que é ser uma mulher simplesmente excelente para ti? Pergunta, hein? A gente ama as respostas. O que é ser uma mulher simplesmente excelente? Eu acho que eu vou ser bem simples. É viver aquilo que Deus te fez para ser e fazer. É viver a essência que Deus colocou em ti. Isso vai te fazer ser simples, porque tu não vai precisar ficar buscando nada complexo. Tu vai ser aquilo que tu realmente é, né? E excelente, porque tu vai conseguir fazer bem feito, porque é aquilo que é para fazer. Nossa, muito bom, hein? Eu quero ser essa mulher. Eu também. Muito bom, eu também. Então, eu muito bom. Acredito que seja isso, assim, né? Glória a Deus, amém. Como é que faz para as pessoas te encontrarem, te conhecerem, acompanhar o teu trabalho? Ou até alguém que está assistindo e diz, olha, eu preciso de ajuda para me encontrar. Às vezes eu estou realmente me sentindo muito perdida, isso chega a estar doendo. Né? E a terapia é ótimo para isso, hein? Hashtag fica a dica. E faz esse acompanhamento também online, então não importa onde essa mulher ela se encontra, ela pode te acompanhar. Então deixa as tuas redes aí,
aí, conta um pouquinho do teu trabalho, fica bem à vontade. O meu Instagram é Larissa SM Psico, tá? Ele até tá um pouco desatualizado por um propósito Muito bom. de Deus na minha vida, assim, um tempo. Mas ele tá lá. Quem for lá procurar vai me achar, Aí tem seu contato. vai achar meu contato, vai conseguir me E encontrar. tem muito conteúdo já lá, Isso, né? tem muito conteúdo, tem muita coisa, muito vídeo. Enfim, posts bem direcionados para mulheres, para autoconhecimento. Então, bem esse público aí que a gente está falando. Que a gente está falando. Basicamente, hoje é isso, né? Sim, tem outros planos de, enfim, talvez fazer algumas outras coisas, mas por enquanto não... E lá ela consegue te contatar também pelo Instagram. Consegue me contatar lá pelo Instagram. Tem o meu contato, a gente vai conseguir falar através do Instagram. Pode me chamar, Lara. Foi bom demais. Muito bom. O meu Instagram pessoal, @souLeticiaSoares. @SabrinaEverlyn. E não se esqueça de seguir o Simplesmente Excelente no Instagram e fazer parte da comunidade. Isso. Acompanhar os conteúdos lá diários que a gente publica, fazer parte disso. E aqui no nosso canal, esse já é o 13º episódio do Simplesmente Excelente Podcast. Então tem mais 12 episódios, pelo menos, para você acompanhar. A cada 15 dias, um episódio novo. Lembrando que nós estamos aqui na Somos Produções. Esse episódio também conta com o apoio da Sou Produções. Tudo parecido, é tudo irmão aí. Faz tudo parte. Tudo certo. E você pode acompanhar também o trabalho da Somos e da Sou. E eu acho que a gente fica por aqui. Tem mais Até algum o recado? próximo episódio, né? Não deixe de acompanhar. E naquela câmera do meio a gente deixa o nosso tchau. Deus te Até abençoe, mais. mulher. Deus Bora! abençoe. Beijo, beijo.